Nessa aula você vai aprender inglês de viagem, os termos e expressões essenciais que você pode utilizar em uma viagem internacional. Eu separei aqui também, numa sequência lógica, os tópicos, então você vai entender e aprender expressões práticas de aeroporto, imigração, hotel, restaurante, como pedir informações para as pessoas, compras, emergências e no final eu tenho um bônus especial para te dar também. A ideia aqui é que você aprenda algumas expressões essenciais, que você fique com uma que serve para várias situações. Ou seja, eu não vou te entupir de frases em inglês para você ter várias para usar e não conseguir utilizar nenhuma porque você vai ficar pensando em qual usar e às vezes não vai conseguir lembrar de todas. Então eu separei as essenciais para você realmente conseguir utilizar na sua viagem. Um dos pontos principais é aeroporto e imigração. Porque se alguma coisa der errado no aeroporto assim que você chegar ou na imigração, você nem chega no país para pedir coisas em restaurante, para entrar no hotel, para pedir informações lá. Então é interessante que vocês treinem bastante a parte de aeroporto e principalmente imigração. E eu separei as 3 principais perguntas de imigração também, tá bem legal. No aeroporto, eu gosto de passar para os meus alunos, eu treino alunos também de forma individual para com aulas de conversação e tudo mais focada em viagem, e eu passo para eles sempre essas frases essenciais de aeroporto. Então, muitas vezes você precisa saber quais são as perguntas que as pessoas vão fazer para já estar preparado, preparada para quando receber a pergunta você saber responder. A ideia é que por mais que você tenha um inglês ok, eu já tenha visto algumas coisas de inglês antes, o nervosismo que é criado nesse tipo de situação é maior, então você tem que estar bem preparado ou preparada para que, mesmo com nervosismo, você tenha a resposta na ponta da língua e também já esteja ciente das perguntas que vão ser feitas. Então, por isso que é importante treinar antes. Where is the check-in counter? Can I see your passport, please? Essa daqui, eu sempre recomendo para os alunos prestarem muita atenção, porque se você ouvir a palavra passport, você já sabe que é o passaporte. Pode ter várias outras construções, né, na frase, mas se você ouvir passport ou passport please, você já sabe que está pedindo passaporte. Essa é uma pergunta que você pode fazer junto com essa daqui, por exemplo, pedindo informações dentro do aeroporto. Excuse me, where is the check-in counter? Então, onde que é o balcão de check-in? Ou até mesmo, que horas que o ônibus vai sair, vai partir? What time does the flight leave? E aqui você pode explicar alguma coisa. Às vezes você está fazendo uma conexão em um outro país e você tem um voo de conexão. Você precisa explicar para alguém para saber para onde você vai, o que você faz a partir dali. Você chegou, você fala, excuse me, I have a connection flight to, e o nome do país. Aí a pessoa vai falar, tudo bem, você pode pegar aqui e ir em direção àquele portão. Ou você pode fazer isso, fazer aquilo, a pessoa vai te dar as direções em relação a isso. E uma coisa que eu sempre recomendo é praticar antes perguntas e respostas. Também é óbvio que você pode se localizar anteriormente, ou seja, fazer pesquisas anteriormente para você não chegar e descobrir tudo na hora do aeroporto. Mas isso você sabe e é tranquilo. Se familiarizar também com sinais de segurança, ok? Dentro do aeroporto. Na parte de imigração, tem as 3 principais perguntas. Você precisa saber a resposta delas e treinar muito elas. Muitas vezes é improvável que a pessoa, por estatística, né, de todos os alunos meus que foram fazer viagens internacionais, quando eu fiz viagens internacionais também, teve países que eles não perguntaram nada pra mim, teve países que eles perguntaram simplesmente propósito, e para os meus alunos, tem alunos meus que eu treino todas as frases com eles, todas as possíveis perguntas que eles podem receber. E aí o que acontece também é que eles comentam: eu treinei todas as perguntas, mas eles só fizeram aquelas 3 principais que você falou pra mim. Mas se tivessem feito as outras, eles estariam prontos também. As 3 principais são essas daqui. What is the purpose of your visit? How long are you staying? Where will you be staying? Lembrem-se que, assim, aqui a pergunta ela pode ser reformulada, ela pode ser formada de outra forma. Às vezes a pessoa vai falar assim: How long are you going to stay? Mas uma coisa que eu recomendo é prestem muita atenção em 2 pontos. O primeiro deles é esse how long. Esse how long ele é utilizado para tempo.
Quando tem algo relacionado a tempo, normalmente eles utilizam how long. E você vai ver que o som dele é meio que como se fosse assim, how long, né? Se você ouve how long e ouve stay ou staying, você sabe que é tempo de permanência, ok? Se você não tem muita familiaridade com as expressões em inglês, você pode se acostumar com esses dois principais. How long are you going to stay? How long are you staying? Então, se você escuta how long e stay, você sabe que tem a ver com quanto tempo você vai ficar lá. E a ideia aqui é que você pode responder a frase completa. I am staying, I'm going to stay. Mas, uma outra coisa também, caso você queira fazer isso de forma rápida e sem embolar muito, você pode falar simplesmente o quanto tempo você vai ficar. 7 days, 2 weeks. E fechou também, sem problemas. E where. Sempre que vocês escutarem esse som de where, esse é o som where, que é dessa palavra, significa onde. Então, se perguntarem where, onde, normalmente é logo depois de perguntar quanto tempo, onde você vai ficar, você vai falar o nome do hotel ou da casa do amigo, da amiga, de um parente. E é importante que você tenha o endereço, ok? Eu vou colocar aqui, tenha o endereço. Se for um hotel, leva já o comprovante que você tem esse hotel ou o endereço da casa do amigo, da amiga, para não ter problemas. Então, what is the purpose of your visit? Purpose. Essa é a palavra importante dessa parte aqui. Ela vai ter esse som, né? Purpose. Então, quando vocês escutarem purpose, what's the purpose of your visit? Você vai comentar, não, I'm here for tourism. Tô aqui para turismo. Aí você vai ter um visto de turista e também é importante que você tenha passagem de ida e volta, né, para a maior parte desses países. Aí vai comprovar que você é realmente turista e não vai ficar lá. Ou I'm here for business. E aí você tem algum convite de alguma empresa e tudo mais. How long are you going to stay? Quanto tempo você vai ficar? E where will you be staying? Onde você vai ficar? Treina muito bem essas 3 perguntas, sabendo dessas 3 respostas, ok? I'm staying at e o nome do hotel. Show? Se inscreva no canal também para acompanhar os vídeos novos. Eu recomendo treinar muito para evitar nervosismo. E quando eu treino meus alunos com essas técnicas de speaking, para que eles se sintam mais confiantes na hora de ouvir essas perguntas e responder, é para ter a resposta na ponta da língua mesmo. Porque, que nem eu falei, muitas vezes você se atrapalha por não treinado antes, mesmo que seu inglês seja ok, e mesmo que você esteja relativamente acostumado com as perguntas. Porque se tem algo que sai do padrão, às vezes se fazem algumas perguntas extras que não são essas daí, você fica mais nervoso, mais nervosa e tem a tendência de errar. Por isso que eu recomendo praticar bastante e utilizar algumas técnicas de speaking que eu explico também. Normalmente tem outros vídeos aqui falando sobre elas. No hotel, você pode utilizar frases essenciais como I have a reservation under the name of. E aí seu nome é o nome da pessoa que tem a reserva. Esse é o principal, né? Você chegou no hotel, hello, how's it going? Yeah, I have a reservation under the name of. Aí beleza, depois que confirmou a reserva, as coisas vão acontecendo normalmente, né? Você pode olhar, se você for alugar o quarto e não tiver ele alugado ainda, could I have a room with a view, please? Você pode pedir um quarto com uma vista ou com qualquer outra coisa, with a bathroom, outra coisa desse tipo. What time is checkout? Você pode perguntar informações essenciais como what time is checkout? Is breakfast included? O café da manhã está incluso? E outras coisas do tipo. Aqui na parte de... Eu vou até pular rapidinho, mas aqui na parte de restaurante, eu falo que uma das principais frases que você vai lembrar é o can I have? Can I have, ele tem até esse som, né? Se você prestar atenção. É um can I have. Como se fosse esse have com 2 R's do português. Esse can I have, que você pode pedir algo no restaurante. Can I have a glass of water, please? Can I have a Coke, please? Can I have still water? Can I have a sparkling water? Qualquer coisa que você quiser pedir. Você pode pedir também no hotel. Então, se você quer, por exemplo, um cobertor extra, você pode usar um Can I have an extra blanket? Então é uma frase muito útil. Você pode usar em várias situações. Por isso que eu recomendo treinar ela. Porque tudo que você quer pedir, você pode usar o Can I have.
Can I have an extra blanket? Can I have a coke? Can I see the menu, please? Posso ver o menu? E eu gostaria de pedir, I'd like to order. Aí você faz o pedido. Pode pedir se o prato, ele é vegetariano, né? Is this dish vegetarian? O can I have aqui, por exemplo, para pedir a conta. Can I have the bill, please? E show. Você pode treinar essas perguntas de hotel, imaginando que você está no hotel e fazendo essas perguntas para a pessoa, realmente na sua imaginação. No restaurante também é a mesma coisa. Quando eu treino com os meus alunos, eu faço essa questão de role play, né? Sendo o garçom e o aluno, a pessoa que vai fazer o pedido. Então isso também guia muito o treino específico para aquela situação. É muito útil vocês fazerem isso. Você pode fazer isso com seu marido, sua esposa, com algum amigo, alguém que vai viajar com vocês. Se vocês forem viajar sozinhos, vocês podem treinar sozinhos também. Aqui, além de hotel e restaurante, também tem pedindo informações. Eu gosto bastante desse aqui, ó, para informações de locais turísticos. Excuse me, how do I get to... Como eu chego a... Aí o nome do lugar. How do I get to the Eiffel Tower? How do I get to the Big Ben? How do I get to... E o nome do lugar. Então, aqui, is this the right way to... Essa é o caminho correto para... Só que essa, por exemplo, ela não é tão boa quanto essa, porque a pessoa vai falar, não, não é o caminho correto. E aí você vai fazer essa pergunta logo em seguida. Então é melhor que só fazer essa pergunta. Mas útil também saber essa versão aqui. How far is it from here? Então, quão longe é daqui? Você pode perguntar, como eu chego em tal lugar? Você pega aqui e vai para tal lugar. How far is it from here? 10 minutos andando, 10 minute walk, ou 30 minutos de carro. Então é útil também. Could you recommend a good restaurant or hotel nearby? Você poderia recomendar um restaurante, um hotel perto daqui. E isso pode ser dito também no hotel. Às vezes você está no hotel e você pede sobre um restaurante. Você está no restaurante e você pede sobre o hotel. Muito legal de ser feito. Uma outra coisa que eu recomendo é treinar vocabulário de direção. Então, por exemplo, no meu curso que eu tenho de inglês para viagem, eu foco muito nisso. Eu ajudo os alunos a entenderem muito bem todos esses pontos de direção em inglês. Porque às vezes você sabe fazer a pergunta: How do I get to the train station? Como que eu chego na estação de trem? Beleza, você fez a pergunta certa. Aí a pessoa, turn right, go 2 blocks, go straight, go past the train station, then you have... Aí começa a falar e você não sabe essas direções em inglês. Então é interessante que você treine essas direções em inglês para quando você ouvir, você saber para onde ir. Então essa é a ideia também muito importante. E praticar a pronúncia dos nomes dos locais. Porque às vezes os nomes dos locais e dos monumentos, você lê em português na sua cabeça de alguma forma. Mas em inglês eles falam de outra. Tem um colega meu que foi para os Estados Unidos e ele falou que normalmente a gente fala como brasileiro, às vezes hard rock, né? Em vez de hard rock. E o americano, normalmente ele fala como hard rock, porque o D é meio que abreviado, o hard do início é assim, porque começa com H, e o rock é assim porque o R tem o do inglês é embolado. Então, quando você fala hard rock, às vezes o gringo pode não entender realmente o que você quer. Ou às vezes quando ele falar, you're going to the hard rock, você fala, não conheço esse lugar, mas é o mesmo. Então você tem que se acostumar com o som e a pronúncia que esses locais e monumentos têm na língua mesmo, em inglês, no sotaque do lugar que você está indo. Bem importante. Além disso, tem compras. How much is this? Ou só how much, para pedir quanto custa, ok? A parte de quanto custa é importante que vocês utilizem dessa forma. Esse quanto custa, ele pode ser simplesmente afirmando, né? Afirmando. Você pode simplesmente apontando, falando how much. E show, a pessoa entende. Ou how much is this? Quanto custa isso, tá? Esse is this no final significa isso. Quanto custa isso? Do you accept credit cards? Não é todo lugar lá que aceita cartão de crédito, então é importante perguntar. Do you accept credit cards? Could I get a tax-free form, please? Porque tem alguns lugares que tem formulários, né? De descontos e reembolsos. Então você pode pedir um formulário para evitar taxa. Livre de taxas. Could I get a tax-free form, please? E também tá numa loja de roupas, de calçado. Você pode pedir para provar. Can I try this on? Posso provar? Tranquilo. E também vocês precisam estudar. Uma coisa que eu também ajudo os alunos é números e formas de pagamento. Você pode perguntar quanto custa. Se vocês não sabem os números em inglês, você escuta um número, mas não entende. Então é importante treinar os números em inglês, de 1 a 100, principalmente. E
falem aqui nos comentários se vocês gostariam de algum vídeo específico de inglês para viagem. Por exemplo, eu gostaria de saber muito mais sobre coisas de restaurante. Todas as perguntas, conseguir entender melhor sobre os cardápios, os valores de coisas em restaurante, água com gás, água sem gás, essas coisas do tipo. Se você tiver algum interesse específico de inglês para viagem, coloca aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo específico sobre isso também. Emergências. Nós esperamos nunca utilizar essas frases de inglês para emergência, mas é aquilo. Se você precisar usar, você tem que saber. I need help, please. Uma frase muito simples e às vezes a própria situação guia o que está acontecendo. Então você pode chegar para alguém, I need help, please. E aí conseguir falar, por exemplo, my cell phone. Às vezes a pessoa vai entender que roubaram seu celular. Ou treinar a mesma frase, I got robbed, I got mugged. E essa parte de I need help é muito importante. Saber simplesmente essa frase vai te ajudar bastante. Mas você pode treinar também where is the nearest hospital? Então, onde é o hospital mais perto? Esse aqui é o mais perto em inglês, ok? Nearest. I lost my passport, perdi meu passaporte. Can you call the police? Você pode ligar pra polícia. E essa frase ela pode ser utilizada para vários países, né? Mas, por exemplo, você pega os Estados Unidos, call 911 now, que é o número deles. Então liga pro 911 agora. É tipo, seria no português, né? Liga pro 190 agora. E é sempre interessante ter um endereço do hotel, um número de contato ali em inglês, para caso ocorra alguma coisa, as pessoas poderem ligar para alguém que tenha informação, principalmente se você está em outro país. Então, para que as pessoas consigam ligar para o hotel ou algo do tipo. Além disso, o bônus especial, que nem eu falei para vocês, eu tenho um curso de inglês para viagem que está num valor promocional aqui na descrição do vídeo. E você vai aprender tudo o que você precisa para sua viagem internacional, tirar as dúvidas diretamente comigo. Nós temos os grupos de alunos lá. Eu vou te ajudar e te auxiliar na aprendizagem. Se você tiver interesse, clica no link aqui embaixo na descrição. E vejo vocês no próximo vídeo.